O último dia desse livro maravilhoso e a gente vai fazer a conclusão, que tem um monte de perguntas legais para a gente refletir sobre elas. E aproveita e coloca os seus comentários sobre as suas observações para cada pergunta que você desejar. Que tal? Vamos lá? Começando a conclusão do livro. Observações do autor e questões para o estudo. Em meio às páginas desta narrativa de Michael Thomas e os Sete Anjos, há muitas metáforas ocultas e verdades espirituais da nova era. Desde o número de capítulos até a numerologia dos nomes espirituais, há muito mais lições a serem colhidas por aqueles que desejam encontrá-las. As cores também estão relacionadas às energias e fornecem uma melhor percepção do que realmente está sendo apresentado, muito mais do que o texto o faria acreditar. Aqui estão algumas questões para estudo que podem ser divertidas de ser apresentadas em um grupo. 1. Qual a verdadeira mensagem por trás do estranho mapa dado a Michael Thomas na Casa Azul? Como você pode aplicá-la no dia a dia? Eu acho que essa pergunta, a gente falou muito sobre essa, né? A mensagem atrás do estranho mapa, porque o mapa é do momento, o que me Momento. cerca Exemplo. agora, do presente. E a gente começar a ouvir a nossa intuição de para onde eu vou, o que eu faço agora. A Lid gosta muito dessa pergunta, né, Lid? O que eu faço agora? Para onde Sim. eu vou agora? Eu acho que eu trouxe também isso para mim, trazer a gente para o agora. Tem aquela experiência do livro, quando ele está no escuro e tem aquela ventania, e ele está tendo que se desfazer das fotos da mãe dele, que ele ama tanto, e dos livros preciosos dele, ou seja, ele tem que se desprender daquilo que ele ama. E o anjo fala: pega o mapa. Ele, mas tá escuro, que adianta eu pegar o mapa agora? Tá tudo escuro. Mas exatamente na hora que ele deixa ir as coisas, porque ou era a vida dele, ou ele voava junto, aí ele deixa as coisas irem, pega o mapa e tem um clarão. Blá. No fundo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente já sabe que a gente tem um monte de anjos, se a gente já sabe, né? Acho que a gente já Sim. Sim. sabe que a gente não está aqui sozinho, que a gente tem um conjunto de guias e de anjos, de mentores caminhando conosco. A gente sabe que eles estão fazendo o melhor que eles podem para que a gente tenha uma vida que onde a gente aprenda isso que a gente se propõe a aprender. Mas a gente não sabe se na hora que eu falo assim, toquei, eu vou usar o meu mapa interior agora. A gente não sabe se vai ter o clarão que vai falar assim, taram, é por aqui. Então, todo mundo fala para a gente ir pro agora, mas o que é ir pro agora? É, sabe, é buscar essa guiança interior, minha conexão comigo mesmo. Esse é o meu mapa. Até tem nas Cartas de Cristo, que eu estou relendo, tem uma parte que ele pergunta assim: se você seguiu a sua guiança interior, fez o que você tinha para fazer, e depois você fica se questionando: será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que você está agindo com fé? É mais ou menos isso. Você vai treinando, confiar na sua guiança interior. Claro que não é no primeiro movimento. Claro que, porque dentro do nosso guiança, até a gente chegar aqui na essência mais elevada, a gente vai passar por camadas de ego, camadas de medo, camada de orgulho. Existem várias camadas do eu, até a gente chegar no eu mais elevado. Então, não é assim de cara que você sabe se a sua resposta é a resposta mais elevada. Para isso existem tantos caminhos dessa nova era, né? Que o meu caminho é o Theta Healing, que o da Lidiane. Como é que é o nome do seu, Lid, que você gosta muito? O que é a parte da ciência? Não, Da não, a terapia que você gosta. terapia neural? Terapia neural, o da mais, sempre o corpo. Então, todos os caminhos são divinos. E dentro do seu caminho, você vai se perceber como você se conecta com o seu eu mais elevado. Mas é isso, é buscar essa conexão, é o primeiro passo de todos. Agora, o azul é o chakra, o azul claro, não o azul escuro, né? Ali ele só chama de azul. É o chakra daqui, ó. E como todas as cores têm sentido, é usar essa Terceiro percepção olho, a do terceiro intuição. olho. Uhum, uhum. É exatamente sobre isso que é o mapa.
Acho incrível. É. 2. Qual o significado da comida estragada na estrada? O que é Ah, muito alimento do boa. espírito e por que não pode existir além do prato em que é servido? Gente, essa é muito boa, né? Dá nem vontade de tirar a pergunta daqui, porque qual o significado da comida estragada na estrada? Sabe quando você tem aquela coisa pro agora e você guarda ela porque você está com medo do amanhã, ao invés de você confiar no amanhã, e de repente eles são tão assim, brau, que ela apodrece. Então, se você tem ela agora, aproveita o seu agora. Aproveite seu agora. Eu lembro que quando ele vai no final do livro e que ele vai descobrindo assim para ele usar mais para ele agir de forma mais confiante em si mesmo, ele descobre que ele era mesquinho consigo mesmo. Então, quando a gente fica guardando por medo, é uma mesquinharia conosco mesmos. A gente também tem essa, claro, a gente tem uma educação que fala para a gente ter previdência. A gente não está falando para a gente deixar de ser previdente. A gente só está falando para a gente confiar mais. Porque se eu vou para academia, no meu primeiro dia, eu não vou pegar o peso mais pesado de todos. Eu vou pegar o mais levinho. E aí, depois de um ano, eu não estou com o mesmo peso que eu estava no começo, eu vou estar com um peso mais forte. Confiar no divino é a mesma coisa. Eu não vou confiar, eu não vou entregar tudo de uma vez, mas eu vou fazer entregas aos poucos. E aí isso vai aumentando a minha musculatura da confiança, de quando é guiança e quando é orgulho. Quando eu faço por medo, quando eu faço por consciência. Porque se eu estou agindo por medo, eu estou agindo numa frequência que me inferioriza, que era o caso do Michael Thomas. Ele não saía daquela vida porque ele tinha medo. Mas quando eu faço, porque eu compreendo que é o melhor para todos, e nunca só para mim, mas para todos, eu guardo porque é o melhor para todos. Tá tudo bem guardar, mas é um pouco um passo além, que não é agir pelo medo. Eu me lembro que, à medida que eu fui Pela descobrindo, falta, né? pela falta, não estou focada na falta, à medida que eu fui descobrindo as minhas dores e trabalhando as minhas dores, eu falei, gente, eu estou me tornando uma pessoa destemida, porque quando eu tive muito medo de ir num tobogã, na época lá das minhas, que eu estava começando minha caminhada terapêutica, eu amo a altura. Eu amo a altura, eu amo tobogã. E aí eu fui num tobogã com um Gui lá no Beach Park, eu fui naquele insano, e eu tive medo. Falei, euzinha com medo? O que está acontecendo? Eu amo isso aqui, estou morrendo de medo. Aí eu voltei para terapia, minha amiga tinha falecido há um ano, isso foi 2011, ela faleceu em 2010. E aí eu estava com medo da vida, e o medo da vida se reflete no medo das coisas, mesmo aquelas que eu mais amo. E aí na terapia eu consegui compreender isso, trabalhar o meu medo da vida, e aí eu pude ir no outro ano de novo para Fortaleza, e a gente foi de novo no Insano, e aí eu já estava ótima, e eu me diverti a beça naquele segundo ano. Eu fui compreendendo que realmente os meus sentimentos de medo da vida se refletem de medo nas coisas, na altura, nas pessoas. Então, quanto mais você confia, quanto mais você vai trabalhando os seus dores, seus ressentimentos do feminino, do masculino, da riqueza, da pobreza, da violência, do amor, quanto mais você vai trabalhando as camadas do seu eu, e ó, eu estou trabalhando isso, né, há vários mil anos, desde 2010 que a gente morreu, 2011 que eu comecei a caminhada, 2015 eu viro Teta Healer e depois eu viro professora de Teta Healer. Então eu fui trabalhando as minhas camadas até me tornar uma pessoa destemida. E agora, minha irmã pediu para eu reformar o telhado dela e eu estou reformando mesmo. Eu que sou a pedreira, eu subo lá em cima e bato martelo e eu ando naquele telhado o tempo inteiro e não tem laje na casa, se cair é perigoso. Mas eu adoro. Eu fico rindo porque as pessoas falam assim, que quando se eu fizer só aquilo que eu quero, ninguém vai querer fazer serviço pesado. E gente, não é assim. Alguma coisa na minha alma me coloca para estar lá, para me divertir, para estar conversando com aquelas pessoas, quase um experimento antropológico de o que está todo mundo fazendo, o vento, as relações, ser igual, sei, é divino. E eu trabalho no telhado a semana inteira. Claro que nos primeiros dias eu estava exausta, mas é isso, é você ir percebendo o agora, sem julgar com a mente.
Difícil de explicar para as pessoas, porque fala assim, Morena, você está fazendo isso porque você quer. Aí eu falo, é. Então é muito isso do agora, percebendo o que você quer. Você quer comer? Você come na hora que você quer comer. Se deixar para depois, pode estragar. E é claro que na metáfora do livro, ele faz um estragado podre que de repente volta para a terra e já desapareceu, tá tudo limpo outra vez, né? Mas é muito Hum, legal essa sensação do aproveite o agora. Viva o agora, mas com consciência do que está fazendo, né? Você quer é. comentar? Porque só eu falante aqui. Não, tá Uhum. ótimo. Quer comentar, Bom, Lid? Não, é isso aí. 3. Por que nenhum dos anjos discute com Michael ou faz com que ele haja quando sabem que há confusão por vir? esse é tão legal, né, gente? Tá tão na cara, porque Uhum, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Sim. Agora que a gente sabe que a gente é um anjo, mas que a gente é um anjo que a gente esqueceu, porque a gente está trabalhando a nossa individualidade, a gente precisa caminhar no nosso livre-arbítrio para a gente saber as consequências das nossas escolhas. Quem aqui teve um pai que falou, faz esse caminho porque esse caminho vai dar certo? Aí chegou lá, um pai ou uma mãe, né? Um familiar. Aí chegou lá na frente, você fez exatamente o que seus pais mandaram, mas você não chegou no resultado que você queria. Porque não era o que você queria, era o que eles mandaram. As nossas filhas são atletas, e agora, quando chega no ensino médio, muitas atletas têm que largar o atletismo, a ginástica, porque tem que fazer aquela escolha que os pais se preocupam, né? A carreira profissional. E tem uma jovem de 16 anos que estava super na equipe nacional, ganhou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro agora, semana passada, e tem que largar para fazer concurso, estudar para concurso público aos 17 anos, porque os pais dela acreditam que essa segurança vai ser o melhor para ela. Mas esse é o que os pais dela acreditam. Será que é o que ela acredita? Mas ela não tem é, maturidade, porque ela não viveu. Então, se os anjos falam para a gente o que fazer, eles não vão estar respeitando nossa capacidade de aprender por nós mesmos. Mas se eu sou uma anja, se eu tenho a guiança do divino, e se o meu trabalho, para minha iluminação, é me conectar com Deus em mim, se eles me falam o que fazer, eu não lido com as minhas experiências, não aprendo o que eu fiz, não me escolho por mim mesmo e não me conecto. Eu vou estar sempre precisando de bengalas. E agora, anjo, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Até que se pergunta, eles respondem, né? Se a gente ora, a gente tem intuição. Mas é sobre isso, é sobre ter intuição e não E os sobre ser dirigido. anjos ali, eles, na verdade, de uma certa forma, tá nos representando, né? Ele, Sim, porque nós somos o anjo, né? exatamente, é como se fossem partes de nós mesmos. E De uma são nossos guias também, e é a nossa história. E os anjos todos se comunicam, eles falam, somos um, ou seja, são um conosco, porque nós somos o dourado, Sim, né? Que é o chakra daqui, exatamente. representa o chakra daqui. Sim. o dourado é a junção de todos, não é o chakra daqui. Daqui é o Branco. púrpura, roxo. Não, o daqui, ele pode ser o violeta, mas ele também pode ser o dourado. Olha, Pode ser os porque dois. na minha interpretação é o lugar do branco, como a Lid falou, é o É, todo, é a soma branco. do todo. Pode ser. É. Mas tá tudo certo, Tá gente, é tudo certo, tudo, são só as nossas são opiniões. Pode visões, ser. exato. Tudo pode ser. Uhum. Onde está a verdadeira lição por trás do nós, de nossa biologia? Gente, vocês têm usado isso com vocês? Hum, Às vezes senti uma dor no corpo e fala, o que nós queremos aqui? Né? O corpo é muito interessante como perceber que tudo tem consciência, inclusive as nossas células. E sim, que se elas têm consciência, a gente pode ouvi-las. cada Elas se reproduzem no sistema, ritmo delas, da maneira delas. Então, umas podem se acelerar muito e virar um câncer, outras podem desacelerar, né? E você vai ter hiper dentro do seu corpo. Mas ver o seu corpo como um conjunto de consciências é muito legal. muito bonito. E dentro desse conjunto de consciências, a gente tem o ela também, né? Lembra do filme que tem a coisa? A coisa, o Uhum, nosso ego, ele é uma consciência separada de nós que está em nós. É parte do processo de encarnar, mas também é uma consciência separada de nós mesmos, que a gente compreende e acolhe para a gente fazer as pazes com essa parte de nós. Mas nós somos muitas coisas. Somos as nossas células, nosso corpo,
a nossa consciência egóica, a nossa consciência divina, nossos conflitos interiores, nossas influências ancestrais, nossas influências históricas, nossas influências da genética mais próxima, da genética mais antiga, do meio ambiente, tudo isso compõe o nós. Então, as células Sim. representam tudo isso, porque... Ah, tem só mais uma coisa. Só para falar da célula, mais uma coisa. Tem um moço que a gente gosta muito, que chama o Hélio Couto, e a gente gosta muito dele, né? Super recomendo o Caminho, as palestras do Caminho, do Hélio Couto. Ele explica que quando você quer achar um namorado, lembra dessa explicação? Ele fala que os namorados, a gente não namora uma pessoa só porque a gente vai para a mente, sim, gostei. A gente precisa de um prazo para as nossas células se conectarem. Aí ele explica que um namoro tem que começar tipo bem devagar, para dar tempo para trocar energia. Ele explica, por exemplo, quando alguém morre, a gente pode até passar um tempão sem ver ela, essa pessoa. Mas quando essa pessoa morre, a gente sente falta, porque aquelas células foram embora. Então, as células se comunicam. Aí tem esse conceito de alma gêmea, que a alma gêmea foi alguém que em alguma vida, algum tempo do passado, se conectou com você. Ou seja, células com células, corpo com corpo. E aí ele fala que se você quer se relacionar com alguém e se apaixonar, dê tempo ao tempo, não vai de uma vez fazendo as coisas, né? Dá tempo para você se relacionar, se conhecer, para o relacionamento se aprofundar. Então, as células, o nós, é muito mais do que o que a gente concebe. Sabe aquela sensação de reencontrar um amigo da infância e de repente está íntimo? E você fala assim, mas meu Deus, eu já não vi essa pessoa há tantos anos, como eu sinto tanta confiança de me expor para essa pessoa só porque é meu amigo de infância? É só porque as células passaram muito tempo conversando umas com as outras, lá na nossa infância. Então, mesmo que a gente passe anos sem se ver, quando a gente encontra, é tipo, uau, meu amigo de infância. E compreender que as células se comunicam. Há um nós aqui nessa comunicação que a gente não sabe como funciona, mas funciona. Uhum. 5. O aumento vibracional de um humano realmente gera um desafio? Onde mais você viu esse fato? Desafio aqui ficou uma palavra interessante, né? Porque Eu acho que é quando eu a gente não se encaixa não se mais, né, encaixa mais, né? no mesmo lugar que a gente ocupava, em todos Pronto. os sentidos, né? É, eu não sei, eu percebi que quando eu aumento a minha vibração, todas as minhas relações mudaram. Para mim, o desafio, aí causa um desafio, né? Não sei o que que esse desafio está querendo dizer ali, porque desafio para mim veio como um problema, uma situação problema, uma situação de se vencer não vem como uma leveza, mas certamente o aumento da vibração de uma pessoa, como, já sei em qual parte. Lembra quando ele passava pelos testes dele, e aí teve um teste em uma das casas, que ele ficou sozinho, e ele se sentiu tão sozinho, que ele precisou se centrar para encontrar o lugar dele e então aumentar a própria frequência? Lembra disso? Sim, inclusive quando ele chegou no apartamento dele, que ali não cabia mais ele, porque tinha uma energética também, uma vibração antiga Antigo. dele, É. impregnada, né, em parede, em móveis, no ambiente, e para ele já não fazia mais sentido aquilo. E E talvez o tudo. desafio foi ele se reconhecer e falar: Isso não faz mais sentido para mim, agora eu vou lá e eu vou agir. Uhum. Talvez esse seja o desafio. Quando ele lá atrás, nas casas, quando ele resolveu aceitar que não tinha ninguém, que só o que ele ia fazer era esperar, porque ele já confiava na musculatura da vida dele, ele já confiava que tudo passaria. Não importava o que fosse, aquilo passaria. Aquela sensação de buraco passaria. Então, esse desafio ele poderia vencer, porque o aumento vibracional já estava ali, né? E esse aumento vibracional é de você confiar que tá tudo bem. Tipo, por mais que pareça bizarro, tudo vai dar certo. As coisas vão se acomodar. Eu acho que hoje em dia, assim,
Eu acho que o que mais desafia a gente hoje em dia, quando você tem uma mudança vibracional, que no meu caso eu entendo mais como uma mudança de consciência, de como você interpreta, Claro, como você percebe as coisas. claro. Então, essa mudança, muitas pessoas que convivem com você ou estão no mesmo momento de vida que você tem sempre que conviver com elas, e você muda, até a sua presença física perto dela incomoda a pessoa. Não só, às vezes não precisa nem falar de espiritualidade, de nível de consciência, de nada disso. Às vezes a sua presença física ao lado da pessoa gera um desconforto, porque tem dissonância frequencial ali. Um vibrando mais, outro vibrando menos, é uma dissonância. E assim, quando existe isso, sempre um lado perde um pouquinho. É, onde vem a inveja, os ciúmes. É porque Eu não quando compartilho muito disso você porque, muda o ambiente que você, pô, vamos dizer a nossa casa. Você muda, só que o resto das pessoas que estão na sua casa não mudaram, marido, filho, funcionário, etc. Ali existe uma perda, porque você começa a ter um olhar mais amplificado da coisa e aquelas pessoas continuam na mesmice. Então eles olham no meu caso, eu estou falando de mim mesmo. Eles olham para mim como se fosse uma ET, uma louca, uma doidona. Nossa, como você e viaja. onde é a perda? A perda é que você não está mais naquele padrão antigo. Mas isso não é um ganho. É um ganho É pessoal para diferente, mim. Para mim é um ganho. Para eles, que eu já, por exemplo, não me sujeito, sei lá, fazer qualquer coisa que eu não queira, vai, vamos dizer assim. mas, gente, houve um Qualquer tempo que coisa. aceitar a Existe uma perda, escravidão eu era acho que para as normal. outras pessoas. Hã? Houve o tempo que aceitar barbaridades, tipo escravidão, era normal, e de repente não é mais. Não ser igual a todo mundo não é ruim. Não, não é ruim mesmo. Só Não que é. eu acho que lá no Teta Healing a gente explica que eu tenho os meus ganchos. Se alguém tem ciúmes de mim e eu não tenho gancho com ciúmes, os ciúmes é dela, pertence a ela. Vai e vem, Exato. nem me toca. Agora, se eu tenho problemas com pessoas com ciúmes ou com inveja de mim, e se engancha com o meu gancho e eu começo a me incomodar com aquela pessoa enciumada. Se eu tenho ainda questões para trabalhar em mim, da rejeição dos outros, porque eu virei diferente deles, isso vai enganchar com as minhas questões de autoestima e eu vou precisar trabalhar isso em mim. Então, são oportunidades da gente encontrar o que olhar para nós mesmos. Mas tem um momento que você olha para tudo isso, você agradece o outro pelo ciúme dele, porque o ciúme dele te fez perceber que você ainda tinha um gancho com ciúmes, que você agradece o outro por te rejeitar, porque você fez você perceber que você se rejeita. E aí você se acolhe, se ama, se trabalha, e você fala, uau, tá tudo bem. E aí, de repente, o outro para de te rejeitar, o outro para de ter ciúmes, porque a sua vibração aumentou, mas você limpou o seu gancho, você limpou os seus medos. E aí você vai se tornando uma pessoa destemida, você vai se tornando uma pessoa desganchada, né? Sem gancho, você vai caminhando na vida. Essa fluidez não é que incomoda, é que às vezes a pessoa só fala assim, olha, eu não tô presa, deixa eu voltar para o meu lugar de conforto, que é a guerra. Sabe, eu acolhi muitas e muitas vezes os irmãos biológicos dos meus filhos aqui em casa, porque eu amo eles, mas eles não ficam confortáveis na minha casa. Eles vêm aqui de vez em quando, ficam algumas horinhas e vazam, porque eles precisam ainda da adrenalina, da disputa, da guerra, da porrada, de tacar fogo nas coisas. Eles têm ainda um outro lugar onde é confortável para eles. E a vibração da minha casa é meio chata, é coisa de velho. Não tá na deles. Não sei se é o desconforto que Vibração você falou. diferente, É exatamente. vibração Não é quer dizer diferente. melhor ou pior. Não, Não é, né? É é. só diferente. É diferente. É o que eles estão acostumados e o que eu estou acostumado. É como quem Exato. vive numa casa muito barulhenta e adora, e quem vive numa casa muito barulhenta e odeia. São só Sim. diferentes. É. 6? É Por isso. que as antigas armas de energia de Michael Thomas foram necessárias em um lugar espiritual? Por que eles o chamam de guerreiro da luz?
Não se trata de um antigo conceito de energia? Trata. Mas é exatamente isso, né? Uhum. Na minha opinião, as armas foram necessárias exatamente pela mesma maneira que as técnicas são necessárias. E essas Enquanto armas, elas têm um subtítulo, né? Entre parênteses, que assim, a coragem, a é, autoestima, é, a brava, sei lá o a quê. espada da verdade. Então, coisas que nós precisamos descobrir de nós mesmos e a gente às vezes está cega diante das nossas qualidades Mas e aos nossos valores. eu acho que quando você experimenta um mestre no seu caminho, vamos dizer, você vai caminhar na vida e tem uma hora que você vai pedir uma maestria para te guiar. E esse mestre vai trazer ferramentas. Essas ferramentas te ajudam a enxergar o que você não enxergava, por exemplo. Através da ferramenta que eu entrei, do Teta, eu consegui me conectar com a minha essência interior e comecei a me ouvir. Foi uma ferramenta que por muito tempo eu defendi, mas em algum momento ela incorporou em mim. E eu já não preciso mais dela, porque ela já está em mim. É assim que a gente vai ficando, se apropriando daquilo que a gente é ensinado e você acessa a mesma coisa, até muito mais, mas sem precisar do rito da ferramenta. Exato. Já não precisa mais, já está em mim, eu já vivo isso sem a ferramenta. E eu acho que Jesus, nas cartas de Cristo, ou muitos mestres vão explicar para a gente, que um mestre bom é um mestre que passa pela sua vida. Ele te ajuda a alcançar um degrau maior, mas ele passa, porque o grande mestre é você mesmo. Você é o seu anjo dourado. E aí, quando você se conecta com o seu anjo dourado, com o seu eu mais elevado, você não precisa de mais nada. Mas a gente caminha até a gente chegar nesse lugar onde eu incorporo o meu anjo dourado. Então, eu vou incorporar as ferramentas que vão me fazer ter mais confiança em quem eu sou, que ali atrás eu chamei isso de musculatura, musculatura espiritual. Isso E é às vezes, para nada mim, mais nada menos que a caminhada. sim, as ferramentas são como dons e talentos, como qualidades nobres que nós temos e às vezes esquecemos. Mas são coisas que você desenvolve também, porque não é só que Uhum. você nasceu com dom e talento. Não, mas é só, é só um olhar especial, porque às vezes passa batido, né? Porque Se todos nós, valorizar, né? Todos nós exato, temos valorizar dons o que nós danado. temos já dentro da gente, não um dom, não tô falando um dom de tocar piano, por exemplo, não. De ser bom, por exemplo, é um dom. E todo mundo tem essa bondade interna. Até um assassino, ele quer o bem da mãe dele ou do filho dele, alguém querido para ele, ele quer o bem, né? Mas. E os mestres vão ensinar para a gente ferramentas, né? As igrejas Uhum. ensinam a gente a rezar. Eles passam por uma parte da nossa vida como mestres, e em algum momento você pode largar esse mestre e ir para uma outra, e tá tudo bem. Você avançar um degrau daquele novo aprendizado. E o porquê eles chamam de guerreiro da luz? Não se trata de Hum, um de um antigo conceito de energia. Antigamente já tinha até livros, né? Guerreiro da luz, não sei o que é do guerreiro. Eu acho que é porque realmente hoje você manter uma energia ou uma vibração alta, em termos de vibração energética mesmo, você tem que. É como se fosse uma marca. Porque conforme a gente vai respirando, a gente emana, nós emanamos. Quando essa energia tá top, alta, feliz, equalizada, nós somos como se fossemos guerreiros mesmo, no meio do caos que é a nossa vida na Terra. Existe caos na Terra. Uns passam fome, outros não sei o quê, é um caos. E ali você está emanando isso, independente de você querer emanar ou não, mas você tem uma vibração, e essa vibração vai como ondas, como uma pedra que está dentro de um lago e faz ondas. Nós existimos assim, junto com outras pessoas, e outras pessoas interferem na nossa vibração, nós interferimos nas vibrações dos outros, e assim, somos guerreiros de manter uma vibração bonita e alta. e também ele fala isso no livro, que precisa da energia velha para combater a energia velha. Quando o Michael ele cortou com a espada da verdade o ego dele. Hum. Gente, a gente cortar o nosso ego.
Dói, é uma caminhada, né? Você não leva, você demora para perceber, assim, você percebe que você errou, aí você tem o seu orgulho, sua vaidade, você fala, ai, ele tá com isso, é tipo, é uma porrada. E a gente vai Uhum. caminhando e iluminando e colocando luz nisso até ter uma hora que já não é mais. Mas, quantas vezes a gente abaixa o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, de ser o melhor, ser o mais, o que sabe das coisas. Então, realmente, nesses tipos de ferramentas, por causa da nossa frequência, a gente não é uma caminhada fácil, por isso você pode chamar de uma guerra. Né? Você olha para sua história e você fala, uau, caminhei esse caminho, não foi fácil, mas tudo bem, tá legal. Mas é o Uhum. caminho que todo mundo tem que trilhar. E aí, quando você vê alguém hoje, quando eu vejo alguém em sofrimento, e aí me pergunta alguma coisa, eu falo, amigo, você vai escolher o seu caminho, mas tenha certeza que esse caminho vai passar por olhar para dentro. Se você quer chegar Uhum. lá, você vai ter que fazer o seu mergulho em si mesmo. Qual ferramenta você vai usar para isso? Eu não sei. Posso te falar que eu usei, mas eu não posso falar qual é melhor para você. Mas esse caminho é seu. Tipo, boa caminhada. Eu já trilhei o meu caminho. Continuo trilhando o meu caminho, mas você vai trilhar o seu e vai dar tudo certo. Porque você Não vai ter. acaba, né? É, e cada um vai ter a sua experiência maravilhosa, que é o despertar, né? Exato. 7. Quem realmente era ela? A gente já falou, né? O que é o lado obscuro? Para mim, a ela é o ego egotista, o egóico, não o ego. É porque tem um ego que Jesus fala de saber que sou um indivíduo. Tem uma série que está passando agora, meu marido estava me colocando ela para assistir ontem. Eu não sei o nome da série, mas ela está no terceiro episódio, então ela é super nova. Tem um vírus que infecta as pessoas, e quando as pessoas são infectadas por esse vírus, elas todas se conectam com o um. Então todo mundo sabe os talentos de todo mundo. Então tem uma vendedora de McDonald's pilotando um avião, porque ela se tornou um com o todo. E aí eles falam assim: nós, nós o amor, nós os que cuidamos. E algumas pessoas nessa série não querem se infectar com isso, porque elas estão falando, não, eu quero continuar sendo eu. Eu, indivíduo, euzinha, indivíduo. E aí é interessante, a Eu que série escolhe. é eu que descubro sozinho, sem o nós. Alguém já descobriu, mas peraí, eu quero descobrir o meu caminho. Aham. E aí a série é sobre isso, mas tem um pouco de drama, tem um pouco de exagero, mas lá. Mas essa pessoa do eu sozinha, ela quer, a gente quer lidar com essa caminhada de descobrir quem é esse ego. E aí tem esse ego, que aí nas cartas que eu Jesus vai falar, que nos torna um indivíduo. É um ego harmonioso, que está em paz. Esse ego, tudo bem o ego, mas tem aquele ego egoísta, egotista, que quer tudo para si, que quer o eu, que dane-se o outro. Esse é doente, esse é obscuro, esse tira a clareza da gente, tira a luz e traz o medo, a culpa, o ressentimento. Vibra nesse lugar da sobrevivência, porque o ego, como instinto natural, existe para garantir a nossa sobrevivência como espécie. E por isso que eu acho que ele é obscuro. Então, é pegar esse ego que a gente tem, que ele vem com essa sobrevivência, com esse tanto de ranço, de medo, e aí trabalhar ele até que ele vira um ego sem estar doente, em harmonia com o todo, podendo ser parte do todo, sendo um indivíduo, sem ser igual é na série, né? É o nosso ego de asas aladas e dá uma domesticada. Uhum. Ou uma apaziguada, né? É, mas É é por, mesmo, porque o nosso porque o ego, na medo é uma realidade, é a ilusão. nossa mente, quando deixa solta, É. né? E o medo, vai dar tudo errado, tudo isso é uma ilusão que cria o dar tudo errado. É. Tenho uma confissão a fazer. O verdadeiro atributo metafísico que esta história representa nunca é mencionado no livro. Trata-se de uma palavra que não aparece no texto. Você consegue descobri-la? Não sei. Autoconhecimento ele fala. Jornada ele fala. É Jornada ele fala. amor. Amor. Aí ele fala. Eu acho que é amor.
É, a história representa uma história de alto amor. Atributo metafísico. É, para mim, tudo que é metafísico é o que é emocional, que também é físico, né? Toda doença ela é metafísica, porque ela passa primeiro pelo emocional e depois vem para o físico. O amor, ele é um sentimento que vai gerar uma série de coisas, mas ele só existe quando tem o alto amor. E eu acho que o Michael Thomas conseguiu foi se amar, amar a própria Oh, vida. aí fala ali, ó, finalmente algo divertido. Dê uma olhada na capa deste livro. A jornada para Mostra aí, casa. Lid. Ah, Mostra aí é. a Tem... capa. Não, é só se você falar que o som vai para você. É. Ou então, Fala aí se eu para Oi, fixar. Não, oi. peraí. Ó, Eu vou fixar você, Pim. na verdade, é o alto amor. É. É, você vê que é a namoradinha dele, né? A Não é o Nomi. outro. Aqui é ele com o anjo. A Ah, representação não, é é ele ele. com o anjo, mas é uma mulher ruiva, Lid. Para mim, o anjo é ela. Ela também é um anjo. Os É, dois são mas anjos. aqui eu entendo que é ele sendo guiado pelo anjo, pelo próprio anjo dele, entendeu? A jornada para casa. Então, eu acredito que é uma jornada de alto Mostra aí, amor mostra aí, mesmo. mostra aí. Mostra aí Não, de novo. inclusive, a pergunta é essa: quem realmente está com Michael Thomas é a É, amada dele gente. ruiva. Pra mim Quem é a de amada dele fato ruiva tem que eu vejo. asas? Quem de fato tem asas? É ele que tem asas ou é a ruiva É. que tem asas? Não, são eles. Somos todos que temos asas. Assim que fechar este livro, pergunte a si mesmo: como Michael Thomas, eu estou em casa? Meu grande desejo é que cada um de vocês encontre esse lugar. Lee Carroll. É, será que estamos em casa? À vontade, né? O bom é estar em casa e à vontade. É Eu a acho que gente estar atento. eu em casa tem o que a gente reza no Pai Nosso todos os dias, né? Venha a nós o vosso reino. Estar em casa é saber que a gente está no reino de Deus, que o reino de Deus é aqui. Quando a É gente algo compreende que por tem que vivemos, todos os dias, né? Porque a gente está sempre com o pezinho fora, né? É o orar e vigiar que a gente falava lá nas cartas de Cristo, né? É, Uhum. é. Mas eu acho que com o raiva, né? tempo, com a caminhada, a gente foi se sentindo mais em casa, né? É, por exemplo, a gente já vai sabendo que as coisas dão certo, a gente vai olhando para a nossa vida e falando assim, caraca, tudo vai dando certo, todos os meus sonhos são realizados, caraca, que lugar de paz Mas que eu então, vivo. mas eu olhando assim no modo geral da minha vida, assim, Uhum, e das pessoas que começam a buscar um autoconhecimento, no começo existe uma coisa de não estar em casa. Você não claro. tá, você tá fora. Tudo tá fora. Mas A é tua por vida isso é a busca, melhor, né? evoluir, comer Se você estivesse em melhor, ter casa, você não conexão fazia a com busca. Se Deus. Hã? você estivesse em casa, você não ia fazer a busca. Isso. A E aí, busca precisa por causa disso, é o que a gente exa- deseja, é o que todos desejamos. exato. E aí, a hora que você joga a seta para dentro e é um processo bonito, é um processo maravilhoso o autoconhecimento e a autodescoberta. E aí você fica à vontade dentro de você mesmo, porque você tá em casa, às vezes não é um lugar gostoso de ficar. Só que tem um momento que esse lugar em casa te dá uma tranquilidade, uma paz e tá tudo certo. Eu acho que é aí que é o pulo do gato. Porque enquanto a gente está dentro de casa, internamente, e não tá confortável, precisa sei lá, cavar mais, precisa deixar esse em casa confortável. E todo o resto não importa. Quando tá confortável lá dentro, gostosinho, morninho, aconchegante, você com você mesmo, e é isso, todo o resto não importa. Mas é Porque daí mais você que se isso, né? sente inteira com tudo, Porque né? eu acho que quando o Michael Thomas chegou em casa e ele compreendeu, uau, estou em casa, aí é que começa a parte Aí é que 2, começa. a parte do, uau, e agora? Como é viver nessa vida tendo todos os meus sonhos realizados? O que mais vem por aí? Uhum, Uau, olha, e a gente vai se descobrindo numa outra pegada.
É. naquela que já não é mais a do medo, naquela que é a do tá tudo fluido, tá tudo abundante, Não é tá de tudo histórias calmo. contadas, né? Não, é um Histórias lugar de contadas calma. antes. São E quando eu histórias que falo, vão vir. e o abundante agora já não é o abundante de a conta cheia de grana, é o Uhum. abundante de que você sabe que todas as suas necessidades são supridas, todas. É. E é muito legal saber que as suas necessidades são supridas. É muito fluido, é muito legal. E o que vem é mais por aí. Uau, já cheguei nesse tanto, que massa, e agora? Porque é o que acontece com o Michael Thomas, quando ele desperta e ele já tem a presença dos anjos com ele, e ele compreende tudo aquilo no final, quando ele medita, e ele fala: ai, agora o meu magnetismo vai encontrar não e eu vou viver essa paternidade com meus 3 filhos. Você ir compreendendo o seu magnetismo, você vivendo o agora na educação dos seus filhos, e não viver o medo das possibilidades de insucesso. É tudo muito legal. Aí você vai fazendo Uhum. novas escolhas, aí você vai percebendo como as suas novas escolhas, porque você é um ET, eu sou um ET, você é um ET, e você é um ET no meio das pessoas, e elas começam a te ver diferente. E pensar, talvez ser um ET não é tão mal assim. É, tudo isso começa a acontecer depois que você entra em casa. Mas esse primeiro movimento de querer ir para casa, acho que é por isso que Jesus colocou lá no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, e a gente compreender que isso é possível. É possível estar aqui e viver o reino de Deus. E se todo mundo vive o reino de Deus, a gente tem total harmonia e paz. Isso. É claro Bonito. que ele deseja isso para a gente, né? Porque é o que todos desejamos. Quando a gente se tornar um mestre ascenso, a gente vai querer ensinar isso às pessoas. A gente estava aqui logo no começo falando sobre isso, antes da gente ligar a câmera. É, na minha caminhada, eu estou numa descoberta, numa caminhada muito de saber o que que é para mim. Eu não estou numa descoberta, numa caminhada out, de querer ensinar os outros caminhos quaisquer. Eu estou só na vibe de experimentar em mim. E eu compartilho com quem pede, com quem quer, mas eu não estou na caminhada out, eu estou na caminhada in. Mas eu acho que depois que você explora bem o in, você se volta para o out. E eu já fui do out, né, de querer ensinar para as pessoas. Quando eu virei professora de Theta Healing, eu quis essa caminhada do out. E talvez esse seja o pêndulo da vida também, né? Uhum. Mas então é o que a gente deseja para todo mundo. E a gente deseja também que essa jornada do nosso lado tenha feito você refletir um pouco mais e absorver, e a gente vai escolher um próximo livro para ler, porque é muito legal estarmos juntos e a gente aprende Uhum. muito. É muito legal as energias que vocês mandam, as sugestões que vocês mandam. É muito legal caminhar na vida. Exato. E que cada um encontre esse lugar de conforto e aconchego dentro de si mesmo, sem tantas cobranças, com uma vida mais leve e, e fica tudo bem. E A tá culpa sempre não tudo ajuda bem. nada, a É, cobrança e a culpa não nos leva adiante, só é nos paralisa. entender que realmente é um caminho e que Uhum. às vezes você vai estar mais plena, às vezes você vai estar precisando do aconchego, às vezes vai cair. E assim é o caminho, né? É um Uhum. processo, né? Que vai levando, só que cada vez esse cair é mais rápido, passa mais rápido. Mas Com tem uma Verdade. coisa que você pode pedir para caminhar com mais leveza, que certeza. é um grupo de almas afins, de famílias de almas. A gente se encontrou e nós três, e a gente se ajuda muito. Esse encontro semanal que a gente faz ajuda a gente demais. Encontrar a sua família de alma vai fazer você se sentir caminhando. Alguém, famílias de almas ajuda a gente a caminhar para o bem maior. Então, pedir a Deus pela sua família de almas vai te ajudar a caminhar com apoio, Uhum. não com bengalas, porque É, uma ajuda a outra, é diferente de quando uma se escora na outra, né? É Minhas famílias de almas. isso mesmo, gente. Que bom. Finalizamos. finalizamos mais um. E Muito obrigado, gratidão a vocês duas por fazerem nossas segundas, às vezes terça, dias tão maravilhosos, de tanto aprendizado, de troca. É,
É muito bom estar com vocês e o ano que vem tem mais. É isso. Beijos. Um Beijos, boa noite.